Alô a todos, aqui é o Leonardo da turma da Mecatrônica 010 e eu gostaria de fazer a divulgação do meu projeto, em especial para os meus colegas, para os alunos do curso de Engenharia Mecatrônica da USP São Carlos, mas também para qualquer pessoa que se interesse. Então, explicando, o, o meu projeto veio do meu trabalho de iniciação científica, que se baseia na criação de jogos para auxiliar na reabilitação motora de pessoas. Mas dessa ideia de criar jogos, me veio a motivação para criar não só jogos, mas sim uma plataforma para facilitar o desenvolvimento de jogos para qualquer pessoa que não queira se aventurar muito não queira se aprofundar muito no mundo da programação, mas tenha vontade de desenvolver algum jogo. Então, essa plataforma, essa engine, eu poderia chamar assim, ela é feita usando linguagem de programação C++ e linguagem Python. E qual a ideia de se misturar essas duas linguagens? É, a linguagem C++ é uma linguagem bastante conhecida pelo grande desempenho que ela pode ter, mas como é uma linguagem compilada, você toda vez que você precisaria fazer alguma alteração em algum código em C++, você teria que preparar todo um ambiente de desenvolvimento para que aquela compilação pudesse ser feita. Às vezes precisaria linkar várias bibliotecas, ou quanto mais complexo o seu projeto, maior a dificuldade de você preparar o ambiente para compilação. E isso faz com que você perca flexibilidade. A ideia de se integrar o C++ com Python é que o Python é uma linguagem bastante simples e uma linguagem interpretada, ou seja, ela não gera arquivos binários, sim, ela é baseada em scripts, sendo que você pode modificar eles a qualquer momento e simplesmente rodar de novo sem precisar compilar nada, só precisa ter a máquina virtual do Python instalada. Então, para ir direto ao ponto, eu vou demonstrar aqui para vocês como que essa engine funciona. Nós temos aqui o nosso diretório principal, que contém o atalho para o executável. Esse executável ele é comum a qualquer jogo feito nessa plataforma, porque ele simplesmente vai gerar o jogo a partir dos arquivos de configuração e dos scripts que você criar. Onde, onde vão estar localizados isso? Nessa minha pasta de dados, essa pasta data, nós temos diretórios com diversos recursos e arquivos de configuração do meu jogo. Primeiro nós temos o diretório de áudio, onde vão ficar todos os arquivos MP3, WAV e OGG que seriam usados no seu jogo. Nós temos temos o diretório que contém as imagens de fundos de tela. Nós temos esse diretório que contém os arquivos de configuração dos personagens que você definir no seu jogo, algo que vai ser explicado melhor mais para frente. Nós temos o diretório de fontes para escrever. O diretório contém os ícones para botões e itens do jogo ou coisas do tipo. O diretório de mapas. Esses mapas eles são criados usando a Map, que é uma aplicação que gera arquivos nesse formato FMP ou MAP, que são lidos pelo programa. E isso facilita bastante porque esse programa já pode gerar arquivos que contêm definição de áreas que podem ser atravessadas ou não. Então facilita um pouco as coisas sem ter que você tenha que definir o seu mapa em um arquivo de texto ou uma coisa assim. Ele gera esse arquivo e você pode já usá-lo diretamente. Depois, o link para download da map vai estar na descrição do vídeo. Aqui nós temos também esse diretório que seria de certo modo, mais importante, que é o diretório que contém os arquivos de configuração e os scripts do jogo, os arquivos de configuração das telas e os scripts do jogo que você criar. Esses scripts estão no formato PY, são scripts em Python, mas eles não precisam necessariamente ter essa extensão, porque o conteúdo deles é carregado diretamente na memória. Então é rodado na forma de uma string pelo interpretador Python que eu tenho embutido
na minha engine. E aqui eu tenho o diretório com os sprite sheets, que são as imagens com os sprites dos personagens que vão ser definidas, que são definidas nos arquivos de configuração de cada personagem. Aqui temos esse arquivo de texto epos.config, vem do fato que, por essa engine ter vindo do trabalho com jogos para reabilitação, ela tem um suporte para o uso da controladora Epos, da Maxon Motors, que é usada para se registrar valores de posição, corrente e velocidade de motores elétricos para órteses, para equipamentos para reabilitação. Então, você já ganha suporte para o seu jogo, se você tiver disponível uma Epos, um motor elétrico, alguma coisa assim, já tem disponível o suporte para esses equipamentos para usar na lógica do seu jogo, como uma entrada, um input, alguma coisa assim. Então aqui, no diretório de screens, eu tenho aqui tem dois arquivos de texto com definições dos comandos que você pode usar nos arquivos de configuração. Tem aqui, por exemplo, palavras-chave, dando uma explicação sobre todas as palavras que você pode usar no seu arquivo de configuração da sua tela. Esse arquivo de configuração é carregado na inicialização da sua tela para definir o tipo de tela, se é uma tela padrão, se é uma tela de jogo, se é uma tela de menu, que é uma tela em que você pode usar, você tem botões e caixas de texto e de valor funcionais, para imprimir texto centralizado ou não, a música ser reproduzida, botões e caixas de texto, as caixas de texto de arquivo, de seleção, que são essas aqui, elas estão sempre associadas a uma variável global. Essas variáveis globais são variáveis que você pode definir, tanto essas caixas de texto quanto esses valores aqui são variáveis numéricas ou palavras que você pode criar e para serem usadas na lógica do seu jogo. Você define elas aqui. Mesmo você pode definir algumas, mas também existem algumas dessas variáveis globais que já estão disponíveis por padrão. E essas variáveis estão aqui nesse arquivo de texto, que são variáveis que você pode usar diretamente sem precisar definir elas. Variáveis referentes ao nome do arquivo do mapa, o arquivo de fonte, o arquivo de configuração do seu personagem, dos personagens não jogáveis, dos itens que seriam fixos, né? Não tem a diferença dos personagens não jogáveis, a diferença dos itens é que os itens são objetos fixos na sua tela, e os personagens não jogáveis eles têm movimento, né? Você pode definir a direção em que eles podem andar, velocidade e tudo mais. E aqui tem a descrição completa de todas essas variáveis que você pode usar. E aqui quem tiver interesse, pode ler que eu tentei deixar tudo bem explicado. Então vamos ver um exemplo aqui, demonstrar, né? Eu tenho aqui um jogo, como você pode ver, já tem vários arquivos de configuração, então suponho que eu tenho um jogo de demonstração aqui para vocês, rodando em engine aqui. Esse é a colheita. Se você vai ver, eu tenho minha tela inicial, eu tenho a imagem de fundo, um texto de título e 4 botões. Toda tela inicial, ela obrigatoriamente tem que ser definida pelo arquivo de texto main.txt. E se nós vemos aqui, vocês provavelmente não estão ouvindo a música, o volume tá desabilitado, mas aqui nós temos o menu, que é uma definição de uma tela de menu, o nome da imagem de fundo fazenda3.png, essa aqui, a definição do arquivo da imagem, da textura usada para os botões, seria essa bricks.png que está sendo usada aqui, a definição dos botões, que você pode ver em mais detalhes nos arquivos na definição de cada das palavras-chave, o título, a colheita, aparece aqui, e algumas outras definições que eu coloquei aqui. Você vê que nada é determinado no código de uma maneira fixa. Toda a tela é configurada a partir dos seus arquivos de texto e mostrada aqui.
Todas as outras telas seguem essa mesma, essa mesma ideia. Em especial, nós temos aqui a tela de jogo, a game.txt, que ela é toda vez quando você cria ela com o game aqui, além da imagem de fundo, você determina os nomes dos scripts de inicialização e o script de atualização do seu jogo. O que seriam esses scripts? O script de inicialização é um script em Python que é rodado uma vez só na inicialização da sua tela de jogo, para definir valores dar comandos que só precisam ser dados uma vez. O script de atualização é o script que é rodado toda vez no loop do jogo para fazer a atualização das suas variáveis e executar comandos. Esses scripts em Python, eles vão usar uma API, por exemplo. Os scripts são initGame e GameLogic no meu caso, mas você pode determinar o nome que você quiser. Para que você possa mandar comandos para o seu jogo em C++ usando Python, através da API de Python para C, eu criei uma série de comandos que servem para que você possa fazer isso. Aqui tem a descrição de todos eles. Eu tentei deixar uma lista de comandos bem consistente, apesar de eu ainda não estar completamente satisfeito com ela, mas acredito que sirva bem. Toda essa parte do código de inicialização, até aqui onde está marcado, eu recomendo que você copie para o seu script de inicialização, porque aqui já tem todas as definições úteis para você criar o seu código. Abaixo disso é coisa própria do jogo, e aqui você tem o script de atualização que mostra a lógica do jogo. Esse é um script bem simples. Ele simplesmente a cada atualização vai diminuindo o tempo restante que você tem para completar a tarefa de coletar todos os itens, seriam frutas, e por exemplo, termina o jogo quando esse tempo acaba, ou termina o jogo quando você consegue coletar todos esses itens aqui. Eu tenho, por exemplo, eu posso usar tanto o mouse quanto o teclado, e por exemplo, o mouse isso pode ser habilitado ou desabilitado nos seus arquivos de configuração. Por exemplo, tem uma tela simples aqui de instruções, uma tela simples de créditos, só para demonstração mesmo. E aqui eu tenho uma tela de configurações, seria um menu em que eu demonstro aqui o uso das caixas de texto, que são caixas em que você pode, por exemplo, tem caixa de texto em que eu posso escrever valores, tem caixa de seleção de arquivo, em que eu seleciono arquivos contidos em um diretório, eu tenho seleção de valores numéricos, e aqui são essas que tem disponíveis aqui para configurar o jogo. Algumas delas estão relacionadas com algumas daquelas variáveis padrão, por exemplo, o número de inimigos, o arquivo do mapa, você pode definir tanto nos seus arquivos de configuração quanto atrás das caixas de texto aqui, que seria uma forma mais interativa de se fazer isso. Depende da forma como você quer fazer o seu jogo. Então aqui eu vou para a minha tela de jogo. Aqui é coisa da Repos, né? Eu registro posição mínima dela, mas isso aqui tá colocando 0 porque eu não tenho nenhuma Repos ligada no meu computador. Não tem nenhuma disponível. Então aqui no meu jogo eu tenho meu personagem, eu saio movendo ele com as setas do teclado. Isso pode ser desabilitado por caso de você quiser usar Repos para mover seu personagem, que era a ideia inicial dos jogos. Mas isso aqui fica de uma forma auxiliar se quiser fazer um jogo convencional. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um personagem que foi... Como eu tenho meu número de personagens igual a 1, eu criado um personagem numa posição aleatória. Você pode criar em posições fixas através dos seus scripts. E quando eu consigo pegar todas as frutas, meu jogo termina. Isso é tudo definido no meu script aqui. Eu volto para minha tela inicial. E eu vou fazer agora algumas alterações nesse script para você ver de que forma, como eu posso fazer isso de maneira bem flexível. Digamos aqui que eu tenha... Primeira coisa, no meu script de inicialização, se eu quiser mudar eu quiser mudar o sprite do meu personagem, eu quiser mudar o meu personagem com que eu jogo, eu venho aqui com essa função que está comentada, meu setCharID. Essa função tem
tem dois parâmetros obrigatórios e outro que é opcional, que seria esse terceiro aqui, que seria o ID do meu personagem. Por padrão, o ID do meu personagem jogável é 0. O estado dele, stop down no caso, ele vai ficar parado, voltado para baixo. E esse arquivo de texto, que é opcional, você chamar na função, ela tem número de parâmetros variável, diz qual é o arquivo de configuração que eu vou usar para criar esse personagem, ou para recriar, no caso, já que já é um personagem que existe. Se eu quiser criar um novo personagem, eu uso a função create_char da mesma forma, ou só que nesse caso é obrigatório o arquivo de configuração, ou uso create_item se eu quiser criar um item que seria um objeto fixo. Então, eu salvo meu script, eu venho e rodo de novo o meu jogo, você vai ver que o meu personagem mudou, é um personagem diferente, mas tem que ser um arquivo de configuração válido que está na minha pasta chars, né? De novo agora, eu posso meu menu aqui, sempre eu clico em ESC para mudar o menu e escolho, posso retomar o jogo ou voltar para o principal. E aqui eu vou, por exemplo, agora comentar isso, voltar com o personagem que eu tinha antes. E eu vou alterar alguma coisa na lógica do jogo. Digamos que eu queira fazer com que o meu personagem seja... que toda vez que eu colete um item, apareça um outro personagem perto de mim. Eu vou fazer aqui. Na minha lógica, eu tenho uma verificação se o meu ID pertence a um personagem. Isso quer dizer, ele retorna verdadeiro ou 1 se o meu personagem for um personagem não jogável, for um personagem móvel, e retorna 0, que é aqui para o else, se for um objeto fixo. Se for um objeto fixo, e toda vez que eu detectar colisão com ele, essa função obj_id collision me diz toda vez que eu tenho colisão do objeto do ID fornecido com o meu personagem jogável. Toda vez que acontece isso, quer dizer que eu peguei um item. E esse item some por essa função delete object id. Então eu vou colocar ali ainda mais uma coisa que já está comentada aqui, que eu vou criar um personagem do arquivo de configuração ifrit.txt toda vez que eu toda vez que eu coletar uma fruta. Nessa posição aqui que é dada que está em função da posição do meu personagem. Sempre eu vou pegar a posição do objeto 0, que é sempre o meu personagem jogável, e o índice 0 seria a posição x, índice 1 seria a posição y, seria a coordenada y dele. Então, vamos salvar aqui e ver agora o que acontece no jogo. Por exemplo, eu estou aqui tranquilão, andando, digamos que eu pegue uma fruta e fazer um ifrit aqui para tentar me pegar. Toda vez que eu pegar uma fruta ele vai aparecer. Opa, fechei aqui, mas não tem problema. Digamos que agora eu quero mudar isso. Eu quero, por exemplo, toda vez que eu pegue que o personagem já está na tela, vá para uma posição perto de mim. Então eu vou usar um script parecido, só que ao invés de criar o personagem, eu vou setar a posição dele. Eu vou definir a posição dele, o índice 1, porque como os personagens não jogáveis são criados, por exemplo, como esse personagem é criado logo depois do meu personagem jogável. Então se meu personagem jogável tem índice 0, ele tem índice 1, porque eu defini o número de personagens aleatórios como 1, e os personagens nesse intervalo eles são criados logo depois do meu personagem jogável. Então eu tenho o índice 1 para ele. Então digamos, vou fazer isso aqui. Rodo de novo minha guia. Opa, não é o init, é o gamelogic. Salvar o arquivo, não posso esquecer. Vou jogar. Agora toda vez que eu pegar um item, ele vem para perto de mim. Essa não é uma maneira muito bonita, você pode estar pensando, mas eu não posso fazer com que o personagem simplesmente me persiga, né? Ao invés de esperar que eu pegue uma fruta. Você pode fazer isso. E eu vou demonstrar isso agora. Aqui comentando esse trecho do código. É que eu tenho. Antes eu estava criando esse trecho de código toda vez que eu tivesse colisão com um objeto fixo. Agora, quando eu verifico se o meu objeto é um personagem jogável e não houve colisão
com o meu personagem. Não, o personagem não, eu verifico toda vez se ele é um personagem não jogável e vejo se não houver colisão com o meu personagem jogável, que no meu caso aqui dá, gera o evento de fim de jogo, eu vou fazer com que, de acordo com a coordenada do meu personagem, o personagem não jogável se mova. Você pode analisar melhor com mais calma esse código depois, mas é bem simples e qualquer dúvida você pode perguntar para mim. Quem me conhecer, perguntar diretamente, ou quem não me conhecer, ver o vídeo, pode perguntar através dos comentários do vídeo. Então, eu vou jogar aqui de novo. Ó, veja agora se meu personagem está se movendo, e toda vez que ele chega, ele vai sempre acompanhar a minha posição no eixo Y, e quando estiver na mesma posição vai para o eixo X. Isso está mostrado na loja do jogo. E aqui ele conseguiu me pegar, o jogo acaba. Então tem várias outras coisas que você pode fazer de uma maneira bem simples. Você pode ver sem precisar de recompilação, às vezes até com o jogo já rodando. A única que eu tenho que tentar é que você tenha que modificar esse script numa tela que vem antes do meu jogo. Então eu não posso modificar isso aqui enquanto eu estiver na minha tela de Game Over. Toda vez que eu volto para a inicial, eu modifico o script e roda de novo sem preocupação nenhuma. A única coisa que precisa é instalar o interpretador Python. Mas a instalação é bastante simples, existe um executável pronto aqui no site python.org. Aqui no lado esquerdo você vem aqui para Windows, instalador Windows da versão 2.7.3, que é a versão que eu estou usando. Você não precisa mudar necessariamente as coisas no seu script. Essas são as coisas mais relativas à lógica do seu jogo. Mas digamos, por exemplo, como eu falei, se eu não quero usar o mouse, eu quero só selecionar as teclas da caixa de texto a partir do teclado, eu posso vir aqui nos meus arquivos de configuração das telas. Por exemplo, eu quero isso desde o começo. Então eu venho na minha main.txt e defino aqui o valor. Um valor numérico, number value, de índice useMouse, que é um valor já definido de início, que você vê isso no arquivo de definições, dos valores padrão, e coloco como 0 para não usar o mouse, e como 1 ou um valor positivo para usar o mouse. Salvo aqui. Nesse caso, como minha main é minha tela principal, eu vou precisar fechar o jogo. Mas rodando de novo, você vai ver que agora o meu mouse, toda vez que entra na tela, ele some e eu seleciono apenas no teclado. É aqui o jogo como é que eu estava antes. Aqui embaixo eu tenho um mostrador de frames por segundo, de FPS, que é uma das outras variáveis definidas por padrão, e você pode acessar ela pelos seus arquivos de texto. Dentro da definição do meu jogo aqui, do meu arquivo de configuração do meu jogo, do gameplay, que seria game.txt, eu criei uma caixa com valor numérico, number box, dando posição, tamanho dela. O 0 seria o referente à espessura da borda, tá tudo nas definições. FPS é o índice da minha variável global, que é FPS. Os 00 são os valores máximo e mínimo. Como aqui eu estou só medindo, eu não preciso definir um valor máximo e um mínimo, a não ser que eu estivesse alterando. E essa string aqui é referente à unidade do meu valor numérico. Então, se eu estou medindo FPS, eu coloco uma unidade, espaço FPS, para ir sempre impresso, sempre atrás do meu valor numérico. Aqui o jogo acabou pelo tempo. Então, Então é isso, pessoal. Quanto à parte da criação de jogos em si, que talvez seja o que interesse para a maior parte das pessoas. Mas quem tiver interesse no código em si, para dar mais alguns detalhes sobre ele, é um código feito em C++, usando as bibliotecas da SDL, que são bibliotecas multiplataforma, para você trabalhar com imagem, com input, com som, é um conjunto de bibliotecas próprio para jogos. E eu uso ela para criar janela, para imprimir as imagens, texto e tudo mais. Eu também faço uso da SDL Map, que seria a variante o interpretador dos arquivos da Map
próprio para ser usado com a SDL. E faço uso da Box 2D Lite para detectar colisões. A Box 2D Lite é uma versão mais simples da Box 2D, que é uma biblioteca para física 2D. Então, quem tiver... O código não está muito bem comentado porque ainda está sofrendo algumas alterações, mas quem quiser ver, eu estou disponibilizando junto com o jogo um projeto do todo o código fonte e um projeto do CodeBlocks que já facilita toda a compilação dele. Talvez você tenha que alterar alguma coisa, mas qualquer coisa você fala comigo, você pode falar comigo, porque eu vou tentar ajudar você a compilar e explicar as partes do código se não entender, mas é um código que já, de certo modo, amadureceu bastante, ele está bem enxuto. Você pode ver que a minha função principal, ela cabe praticamente toda na sua tela, ou pelo menos o loop principal cabe todo na sua tela. Você pode ter uma ideia melhor, uma ideia boa de como está funcionando, de como o seu jogo está sendo atualizado, e está bem dividido em vários arquivos. A única coisa que está faltando mesmo é a parte de documentação dos comentários, mas se houver bastante demanda por isso, eu vou adicionar bastante e soltar uma versão nova com as melhorias que eu já estou pensando em fazer e tudo mais. Então é isso aí, pessoal. Também esse código ele teoricamente ele compila em Windows e Linux. Essa engine é para Windows e Linux. Eu estou tendo alguns problemas de compilação Linux porque o meu sistema é 64 bits e as bibliotecas da Epos, para trabalhar com a Epos, que a Maxon Motors fornece, ela não fornece o código, ela fornece só o binário. E só existe binário para 32 bits, então tem alguns problemas na configuração para definir os parâmetros de configuração certos. Mas eu espero conseguir fazer isso logo e soltar para vocês um executável para Linux também, para quem, como eu, gosta de usar esse sistema operacional. Então, é isso aí, pessoal. Espero que... Provavelmente esqueci de alguma coisa, mas qualquer dúvida vocês me perguntam. E espero muito que alguém tenha interesse em ver essa minha plataforma, mexer nela, usar ela, fazer perguntas, propor modificações, que